Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores. Eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje a gente está aqui na fábrica da Paraflu para conversar com o grande João, que está aqui com a gente. Tudo bom, mestre? Tudo bom, Tudo certo. Tranquilo. Bom, obrigado por receber a gente aqui do Alta RPM na Paraflu. E aí hoje é um dia pra gente, vamos considerar o seguinte. Vou trocar o fluido de arrefecimento do meu carro. A ideia desse vídeo aqui é vocês conseguirem dar uma ilustrada pra gente, uma clareada nas ideias de qual é o procedimento correto, tem produto correto para cada carro e por aí vai. Então eu já acabei de jogar uma batata quente na sua mão. Vamos lá, vamos tentar não me queimar com ela agora. Boa. Vamos lá. Primeira informação que eu acho que é muito importante. A linha da Paraflu, ela tem o conceito, a gente desenvolve nossos produtos prevendo uma aplicação universal. Então eu posso usar qualquer produto da Paraflu em qualquer veículo, em qualquer sistema de arrefecimento. Né? Não existe um aditivo errado que eu vou usar no meu sistema falando em Paraflu. Olha que interessante. Então tem essa tranquilidade, essa versatilidade aí na nossa linha nesse quesito de aplicação. Seja na linha leve, seja na linha pesada, então não tenho zero restrições com relação a isso. Tá? Porém, existe aí no mercado muita dúvida com relação à cor, porque existem cores diferentes, muito também com relação à aplicação, se vou usar o concentrado ou pronto para uso. Né? Ponto que é bem importante também, a cor. A cor não caracteriza, não define, não indica o produto certo a ser usado. Tá? Ah, tá. Perfeito. A gente tem uma enormidade de variações, de características a depender de cada fabricante, pensando em montadora, e faltam cores disponíveis para mim definir uma especificação para cada cor. Tá. Então, não existe aí padrão nenhum que determine uma cor. O amarelo tem que ser usado para determinado veículo de determinada montadora. Tá. O rosa tem que ser... Não existe essa especificação vinculada à cor. Então vamos usar um exemplo prático. Há um tempo desse eu estava com um Ford Fiesta no Alta RPM, um carro com 220 mil quilômetros rodados, motor já bem velhinho, quase 20 anos de uso. Zerei o fluido de arrefecimento dele, bem enferrujado. Qual aditivo eu coloco no meu carro com motor mais rodado? Vamos lá. Antes de definir qual o aditivo, é importante dar uma revisada no sistema como um todo. Né? Porque você comentou, é um sistema, um veículo já tinha uma certa corrosão, um veículo já mais usado, mais rodado, tem o seu certo desgaste, que é natural. Então, como o aditivo não é a máquina do tempo, ele não restaura, não recupera o passado, eu preciso fazer algumas verificações para garantir que a integridade do sistema está ok. Né? Porque a gente tem no aditivo uma ação que a gente chama de anti-incrustante. Que remove ferrugem. Remove ferrugem. Né? Tá. E ela faz isso para evitar um acúmulo de calor dentro do sistema. Ferrugem acumula calor dentro do sistema? Sim. 1 milímetro de óxido de ferro, para a gente contextualizar e perceber, que é uma capinha, uma casquinha de nada. Tá. Ela tem a mesma capacidade de segurar, de reter calor, que 75 milímetros de aço. Ok, então a gente está falando do motor de ferro fundido. Vamos falar de um bloco de ferro fundido com diversas galerias de água. Quer dizer, uma galeria de água, mas é enorme, porque a gente tem alguns litros de água circulando, então eu penso na área de contato disso tudo. E inclusive dentro do motor, né, tudo é pensado para ter o máximo da área de contato possível para que exista essa troca de calor. Exatamente. Então não é que nem tipo um galão ali de água, ele tá passando por diversas galerias e tudo mais. Pera aí, eu tô querendo entrar na complexidade dessa informação. Você tem muita área dentro do motor para formação de ferrugem. Tem. Você está falando que 1 milímetro disso é o equivalente a 75 milímetros de aço em termos de acúmulo de calor. Isso aí. Qualquer casquinha, qualquer capinha de ferrugem dentro do motor, nesse exemplo a gente está usando um motor de ferro fundido, mas se aplica também a alumínio. O óxido de alumínio tem a mesma propriedade, proporções diferentes, mas todo óxido, toda ferrugem, ela tem essa característica de ser um isolante térmico. Minha nossa senhora, então já entra numa parte de um esforço que o sistema de arrefecimento sofre que eu nunca tinha pensado na minha vida. A gente fala, beleza, água enferrujada, a gente pensa normalmente em danificar a bomba como é que se diz? A bomba d'água, ou a própria formação de um ponto onde possa gerar vazamento de água e tudo mais. Quer dizer, não é somente isso. Isso existe, mas não é somente isso. Existe. E é muito mais crítico porque é silencioso. A partir do momento que eu tenho essa ferrugem retendo o calor dentro do motor, nem sempre eu percebo que o meu motor está sobreaquecendo, está trabalhando a temperatura maior, porque o sensor de temperatura está no líquido. E ele mede a temperatura do líquido. E o calor está ficando preso dentro do motor.
Perfeito, ou seja, no limite você vai formando câmara de combustão mais quente, ponto para pré-ignição, para detonação. Eu nunca tinha pensado nessa... Então, nossa, meu festinha, já vi que tinha ferrugem ali. Certo. Qual produto eu uso e eu estou entendendo que pelo que você está falando, o fluido de arrefecimento, o aditivo, né, aditivado, ele não vai recuperar o que já foi danificado. Quer dizer, isso não é uma responsabilidade do fluido de arrefecimento. Exato, exato. Partindo então do princípio que foi feita a revisão, corrigiu o que precisava ser corrigido, aí eu vou determinar qual produto eu vou usar. Né? Existem três tecnologias, inorgânico, orgânico ou híbrido. Né? A nível geral, a gente sempre recomenda utilizar ou aditivo orgânico ou híbrido. São tecnologias mais novas, né? E elas podem tranquilamente ser usadas em veículos mais antigos também. Perfeito. Quando a gente fala do orgânico e inorgânico, aí eu falo, meu carro é antigo. Você pode usar um fluido de arrefecimento mais moderno que existe no mercado para funcionar normalmente? Com certeza, pode. É diferente de eu comparar com um óleo mineral e um óleo sintético. Perfeito. Se o meu veículo usava, ou era recomendado usar um óleo mineral 2050, por exemplo, não vai dar muito certo usar um sintético 0,20. Não vai dar errado rapidinho. Vai dar muito errado, né? Isso não acontece com um aditivo. Então eu posso tranquilamente utilizar um aditivo híbrido, por exemplo, de última geração, num veículo que lá atrás usava um aditivo inorgânico. Perfeito. É legal a gente falar isso tudo, porque primeiro tem aquela questão do híbrido, que o híbrido, você estava explicando, não é voltado para motores híbridos, né? Para veículos com motor híbrido, ou seja, uma combustão elétrica. Não tem nada a ver com essa parte. Não. O termo híbrido é pelo conceito da tecnologia. Ela une duas tecnologias, dois tipos de inibidor de corrosão, o orgânico e o inorgânico, e a combinação dele eu tenho um aditivo híbrido, assim como no carro híbrido eu tenho um motor a combustão e um motor elétrico, que eu uno eles para obter um carro híbrido aí. Perfeito. Se a gente tem o orgânico e o inorgânico, né, qual é a vantagem de um aditivo híbrido? O aditivo híbrido, em linhas gerais, ele tem uma versatilidade maior. Ele facilita muito no desenvolvimento para aplicações específicas, né? Ou para cobrir pontos que um aditivo puramente orgânico talvez não conseguiria proteger muito bem. Tentar contextualizar, dar um exemplo. Um aditivo orgânico, ele é muito eficiente na proteção do alumínio, tá? Em todos os tipos de corrosão. E corrosão existem inúmeras formas de acontecer. Porém, ele tem uma curva até ele começar a proteção, chegar no auge, na proteção máxima. O aditivo inorgânico, existe uma substância específica que ela protege muito bem de forma imediata, só que ela acaba muito rápido a proteção. Ou seja, o aditivo do sistema de arrefecimento tem vida útil? Tem vida útil. Né? Então, com o híbrido, eu consigo proteger desde o início, né? O alumínio, por exemplo, prolongando essa proteção por muito mais tempo, graças à combinação das duas tecnologias. Existe, quando a gente fala do fluido de arrefecimento, é sempre obrigatório o consumidor seguir a recomendação da montadora para substituição do fluido de arrefecimento, ou quando a gente fala dos aditivos da Paraflu, existe algum período recomendado para a troca, tanto do orgânico, quanto do inorgânico, quanto do híbrido? É sempre importante se ater a período de troca indicado pelo produto que você está usando. Tá. Né? Ele que vai determinar a vida útil que vai ser seguida ou não. Tá. Algumas montadoras recomendam períodos menores, outras maiores, mas o aditivo, ele sim que vai garantir aquele período conforme a aplicação. Sensacional. Agora, eu tenho uma outra dúvida que eu vou aproveitar até um gancho do que você falou de óleo lubrificante do motor. Muita gente, quando fala do óleo lubrificante do motor, fala, é só lubrificação. Mas o pessoal esquece, ou não conhece, desconhece às vezes, o pacote de aditivos que um óleo lubrificante do motor tem. Então, ele tem a função de lubrificar, mas tem a função de regular a temperatura, tem função de detergente de limpeza, uma série de aditivos que vai longe. Você estava explicando que o aditivo do sistema de arrefecimento ele vai mais ou menos na mesma linha. Sim. Porque ele tem que conduzir calor, mas ele também tem outras funções, certo? Exato, exato. O foco principal do aditivo é fazer a gestão térmica, controlar a temperatura do motor. Certo. E do sistema de arrefecimento também. Então, todo o conjunto do arrefecimento tem esse objetivo. O aditivo acaba também entrando na parte da proteção contra a corrosão, né? Para evitar o desgaste. Mas o curioso aqui, e às vezes a gente não percebe isso, é que mesmo a ação anticorrosiva do aditivo está voltada para a gestão térmica pela questão da corrosão ser um isolante térmico. Então, mesmo o anticorrosivo, além de aumentar a vida útil dos componentes, também acaba focando aí na gestão térmica do motor. Ok.
Então vamos lá, vamos aprofundar. Se o sistema de arrefecimento do veículo, de modo geral, não foi bem cuidado, né, o pessoal às vezes ignora e muito o sistema de arrefecimento, a importância dele. Então o pessoal fala, não, vou trocar o óleo, vou ver como é que está o estado da vela e tudo mais, mas esquece. E vou colocar água, vou trocar a água do óleo. Exato, né? Inclusive, pessoal, já se inscreva no canal e acompanhe, porque a gente vai ter uma série de vídeos explicando detalhes muito interessantes e específicos. Aqui é mais para dar uma noção geral para vocês do que a gente vai abordar nos próximos tempos. Mas minha questão é, o veículo foi mal cuidado com o passar do tempo. Se enferrujou o sistema ali de arrefecimento, você efetuou a troca. Então, nesse ponto já existe o risco de um selo furar ou de surgir algum vazamento por conta do mau uso com o passar do tempo. Não tem a ver com o sistema com o fluido de arrefecimento, porque ele tem essa propriedade de limpar a ferrugem, correto? Correto. Então, no meu caso, eu fiz a substituição do sistema, já aconteceu isso comigo no Fiesta, inclusive, e falaram, olha, tá muito sujo, tem o risco de acontecer algum furo e tudo mais, você vai trocar mesmo assim? Eu falei, vou trocar mesmo assim para deixar funcionando corretamente. Um mês depois, eu já tinha perdido completamente a cor do meu fluido de arrefecimento, que foi o parafluo, por sinal, o rosa, e ele ficou marrom. E aí foi me recomendado fazer novamente a substituição do sistema. Procedimento correto ou incorreto? Vamos lá. O mundo perfeito, correto, o ideal seria fazer uma limpeza química dentro do sistema para remover na totalidade a ferrugem, né? Só que essa limpeza química ela tem que ter um certo cuidado porque acaba sendo um pouco agressiva demais para alguns componentes. Então, ela não é uma ação corretiva, né? Ela não é uma paliativa, ela é uma corretiva, perdão, não é uma ação paliativa, ela é uma ação corretiva. Então, eu posso sim adotar essa prática de fazer a troca e muito em breve repetir ela, mas eu tenho que ter um certo cuidado, porque não elimina o risco de já existir um vazamento que ele vai surgir normalmente na pior hora possível, né? Quando eu menos posso esperar. Exatamente, a lei de Murphy existe e ela está no nosso dia a dia. E também tem um risco que é considerável, dependendo da intensidade da corrosão dentro do sistema, é que aquela ferrugem que está lá, ela se torne um abrasivo. O que seria um abrasivo? Aquela casquinha de ferrugem que estava presa, parada no motor, quando eu entrar com o aditivo lá dentro, ele vai dissolver ela, mas não 100%. Vai ficar umas casquinhas, umas pedrinhas de areia dentro do motor. Uma lixa dissolvida ali. Basicamente isso. E vai ficar girando. Dependendo da situação, isso acelera ainda mais um desgaste que já existia lá dentro. Tá? Então, é uma prática normal, esse tipo, né, de uma troca corretiva, mas ela tem que ser muito bem calculada para ser feita. Tem que ter uma série de cuidados, entender bem a condição do sistema, porque pode trazer um problema muito maior. Ou seja, no limite, pessoal, fica bem claro aqui que o sistema de arrefecimento do motor tem que ser cuidado e tratado desde o início do uso do veículo. Faz sentido? Sim, total. A partir do momento que eu tenho o sistema 100%, é só maravilhas. É só uma manutenção, digamos assim, né? Exatamente. Trocar o filtro do óleo, trocar o filtro do ar, eu vou trocando. Eu não preciso me preocupar se eu posso trocar. Não, eu tenho que trocar. Beleza, é isso aí. Porque eu sei que todo o conjunto que faz parte, o filtro, tá ok, tá em dia. Perfeito. Né? Mas quando a gente entra na questão da manutenção corretiva no sistema de arrefecimento, tem que ter um certo cuidado pelo risco que pode trazer aí. Mas fique claro, o aditivo tem que ser usado. Né? Sim. Nenhuma situação, nenhuma condição não é indicado usar o aditivo. Só que existem algumas etapas que precisam ser feitas antes para muitas vezes não rasgar dinheiro fora. Inclusive, é muito importante falar isso porque a gente vê, no modo geral, falar o brasileiro é apaixonado por carros até a página 2. Porque a gente vê muita negligência com a manutenção básica do carro e muita gente não tem noção. Na verdade, assim, fala do fluido de arrefecimento, às vezes o fluido de arrefecimento vira um vilão. Quando o carro passou por décadas ou anos de mau uso, você aplica o produto correto, né? E o produto correto, ele evidencia um erro de manutenção, uma falta de manutenção com o tempo, que é furar um selo, por exemplo, que todo mundo fala, né? Então é muito interessante ter essa noção, porque é isso, né? Você bota um bom produto, o produto cumpre a sua função, de limpar o sistema, só que como foi negligenciado durante muito tempo, existe esse risco, não é um fato, mas existe esse risco. Existe, perfeito. Ok, então eu entendi que eu posso usar a cor que eu quiser de aditivo, porque todos têm, digamos assim, a mesma função, que é manter o sistema de arrefecimento, a estabilidade da temperatura da água, né, e por aí vai. Qual é a diferença, ou por que existe, no caso da Paraflu aqui, o aditivo pronto para uso
e o aditivo concentrado? A diferença entre esses dois produtos está na forma de usar. Então a gente chama aí a versão do produto. Né? Tá. A versão concentrada é aquele produto que eu não vou usar somente ele. Eu preciso fazer uma mistura prévia usando água desmineralizada. Ele usou o termo correto, eu queria água desmineralizada. Uma pergunta que eu escuto direto. Eu posso usar água, já que eu vou usar o aditivo, eu posso usar água de torneira, ou água de poço, ou água do ar-condicionado, que o pessoal fala que a condensação deixa ela pura e tudo mais. Não, é o aditivo concentrado na proporção correta, indicada para a montadora com água desmineralizada, correto? Perfeito, perfeito. Desmineralizada, destilada, deionizada. São termos, são processos, às vezes distintos, mas que eu chego no mesmo resultado. Uma água muito pura, uma água ultra pura. E a importância de se usar a água desmineralizada é justamente a pureza dela. Eu não tenho nada na minha mistura aditivo e água que vá prejudicar, vá atrapalhar o funcionamento do aditivo dentro do sistema. Né? Perfeito. O que a gente às vezes confunde um pouco, até com relação à água da chuva, água do condensado do ar-condicionado, a teoria é linda, é perfeita. Na teoria funciona muito bem, na prática não acontece isso. A água da chuva carrega toda a poluição atmosférica, né? Então se torna uma água, um veneno. Sim. E a água do ar-condicionado, ela não tem um processo que vá garantir a pureza dela até o final e tem toda uma questão de matéria orgânica junto. E onde ela tá caindo naquele musgozinho, naquele verdezinho até do mar. Muita gente desconhece, por sinal, quando a gente fala da água da chuva. Para quê? A água da chuva nada mais é do que a umidade num nível elevado no ar, né, nas nuvens, por exemplo. Só que para que essa umidade consiga se condensar e virar água, você precisa de poeira, você precisa de areia, você precisa de algum elemento que una as moléculas para que chova. Ou seja, só aí você já tem uma contaminação, além de todo o processo da água cair do céu até chegar na Terra, passando pela, como você já colocou, a poluição atmosférica e por aí vai. Né? Então é bem interessante colocar esses detalhes. Né? Se a gente quiser, inclusive, ir para um momento Discovery Channel, a gente pode falar que não existiria chuva se não existissem desertos no planeta Terra. Mas a gente vai entrar numa outra parte aí que isso... Nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos, né? Mas então, perfeito. É basicamente o mesmo produto, o Paraflu concentrado ou pronto para uso. Nos dois casos, por exemplo, no pronto para uso, ele vem a diluição correta entre o aditivo e a água desmineralizada e o concentrado, o cliente, né, o consumidor, vai fazer a mistura de água desmineralizada com o aditivo, correto? Isso aí. O concentrado, a diluição fica a responsabilidade do cliente, né? Não a critério porque ele precisa diluir, né? É obrigado, é necessário diluir. O excesso aditivo é tão prejudicial quanto a falta. Isso que eu ia te perguntar, o que acontece se a pessoa errar e encher o sistema de arrefecimento com o concentrado? O que acontece? Um risco muito grande de sobreaquecer o motor. Sobreaquecer o motor? Eu tenho um percentual muito baixo de água na solução final, né? Que vai fazer o principal papel de conduzir calor é a parcela de água dentro do aditivo. Ela sozinha não consegue fazer tudo, mas sem ela também não acontece. Perfeito. Então, sem aditivo e só com aditivo não funciona. Então eu tenho esse ponto e também aumento muito a viscosidade do líquido, fica muito viscosa. Bomba d'água vai sofrer. Vai sofrer e não vai circular tão bem. Então, como uma boa parte da troca térmica ocorre pela circulação, perfeito, prejudicando a circulação, eu tenho um potencial aumento da temperatura aí, usando só aditivo. Ou seja, professor, já está explicado uma questão que, tipo, eu não tinha... O que acontece? É legal a gente já ter uma noção do risco. E, bom, existe Paraflu mais indicado para moto, por exemplo, existe a linha para moto? Sim. A gente tem uma linha de aplicação universal, né? Então eu posso usar basicamente todos os produtos em qualquer sistema de arrefecimento. Inclusive o moto, ele entra nessa categoria, eu posso usar o moto num sistema de um veículo, no sistema de um caminhão, um motor pesado, um caminhão, um ônibus, enfim, não existe restrição com relação a isso. Porém, toda a composição, toda a formulação dele tem um desempenho excepcional no sistema de arrefecimento de motos de média e alta cilindrada. Até porque moto, né, volta nessa questão você tem uma potência específica muito alta, então você tem um motor relativamente pequeno, gerando muita potência e, não menos importante, com muita rotação. Exatamente. Né? Então entra num estresse muito alto. A condição de operação do motor no sistema de arrefecimento de motos de média e alta cilindrada é muito mais crítico que um veículo de passeio normal, convencional. Perfeito. Então, o Paraflu Moto vai entregar um desempenho excepcional neste ponto, nessa condição. Vai funcionar tão bem em qualquer outra aplicação.
mas o auge do desempenho dele é nessa condição. Já sei qual cor vocês vão encontrar no sistema de arrefecimento dos meus carros de pista. Quando a gente abrir o capô, então, vai ser eu te moto. Então nós temos cores diferentes, aplicações diferentes e composições diferentes, né? Apesar da cor do produto. Então, eu acredito que o recomendado seja sempre você ler o rótulo do produto, né? Não se basear pela cor, mas ler o rótulo do produto para saber qual é, se você está aplicando orgânico, inorgânico, um híbrido, vai nessa linha, assim, é. Perfeito, perfeito. Em linhas gerais, né, vamos ser bem gerais, bem práticos. Legal, isso é importante. Veículos aí com 20 a 15 anos para cá, já é totalmente aconselhável usar aditivo orgânico ou híbrido. Tá. Tá? Então a gente pode já eliminar, filtrar por aí. Eu posso trabalhar com aditivo orgânico ou híbrido no geral, né? sem muitas exceções, ou sem nenhuma exceção na verdade. E vai definir aí qual produto você utilizar. Acaba sendo muito pela cor, por mais que a gente sabe que a cor não caracteriza, não define a tecnologia, né? Mas vai pelo agrado do cliente. Eu quero trabalhar com um aditivo de cor verde. Beleza, você pode trabalhar. O que tem que ter muito cuidado é nunca misturar aditivos. Mesmo de cor igual. Aditivo nunca se mistura. Nunca, jamais, sob hipótese alguma. Ok, qual é o motivo disso? A gente está falando em produtos químicos. Produtos químicos possuem componentes que não necessariamente são compatíveis entre si. Ou seja, pode haver uma reação entre eles. Principalmente o sistema de arrefecimento, onde eu tenho calor, pressão e agitação. É um reator químico perfeito. Perfeito. Então, reações que normalmente não aconteceriam em outras condições, tendem a acontecer ali. O nível de energia que eu tenho é muito maior. É tudo acelerado, né? Você está chacoalhando, você está sob pressão e temperatura alta. Exatamente. Perfeito. Só para dar uma noção pra gente, para explicar, inclusive o pessoal que está acompanhando a gente aqui agora, uma possível reação. Qual é uma possível reação no sistema desse com aditivos diferentes misturados? Formação de espuma. Do nada eu tenho uma espuma que ela é sólida, que ela é firme, né? Começa a espumar muito. Formação de gel, de cristal, solidificação. Isso acontece muito também, né? Mudanças de cor também acontece muito. Começa a escurecer, começa a clarear, enfim, vira um arco-íris dentro do sistema, a depender da composição dos dois aditivos ou até mesmo da água. Se eu não usar água desalinizada, a composição de uma água normal, uma água de poço, água mineral, água da torneira que for, a depender dessa composição, aí eu abro a porta para qualquer tipo de reação que possa acontecer. Mas, resumindo, todas elas tendem a reduzir drasticamente o desempenho do aditivo. Ok. Então, se você está usando um aditivo inorgânico e você só tem um aditivo orgânico para colocar, drene todo o sistema e comece tudo do zero. Exatamente. Bom, senhoras e senhores, vamos ficando por aqui com essa pequena aula que o João deu pra gente para começar a criar mais noções sobre o sistema de arrefecimento. Eu volto a dizer para vocês, isso aqui, esse vídeo em especial é só uma ponta do iceberg que vocês vão ver com o passar do tempo aqui na UTRPM para a gente esclarecer diversas questões sobre o sistema de arrefecimento, aplicação do produto, inclusive testes, porque o João tá trazendo pra gente agora umas informações que falou, é? Então a gente vai testar no dinamômetro, porque agora eu vou propositalmente, a gente vai ter um sistema, a gente vai colocar no carro para medir a temperatura da água antes, saindo do motor e saindo do radiador. Eu vou colocar sensor de pressão no sistema de arrefecimento para a gente testar só com água normal, com o fluido de arrefecimento, com o fluido de arrefecimento agora misturado, porque a gente quer ver o circo pegar fogo no laboratório de testes. Então não façam isso na rua, deixa que a gente faz para vocês para trazer as informações. Mestre, eu queria te agradecer demais pelo tempo e pelas informações. Então, pessoal, todas as informações da Paraflu estão na descrição do vídeo aqui. E é isso aí, a gente se encontra em breve. Tudo de bom pra vocês, um forte abraço, valeu e até já!